razão do artigo 109 da Constituição Federal, que diz que sempre que a União, suas autarquias ou empresas públicas federais forem parte, deve ser julgada pela Justiça Federal, nesse caso, em que os Correios não querem pagar o IPVA e com razão, porque gozam de imunidade tributária, nós devemos ingressar com a demanda na Justiça Federal, porque o Correio é uma empresa pública federal. E aí, meus queridos, se você fosse por aquele macete horrível que diz que se é tributo federal é julgado na Justiça Federal, ou se é tributo estadual, municipal será julgado na Justiça Estadual, você erraria. Quem fez isso na prova perdeu 0,5, porque o IPVA, de fato, é um tributo estadual, mas tendo em vista que quem vai ingressar com essa demanda é uma empresa pública, então a demanda deve ser julgada pela Justiça Federal. Então não importa o tributo. É claro que o tributo muitas vezes irá nos ajudar a identificar quem será parte em nossa lide. Mas olhar apenas para o tributo, para dizer, é tributo estadual, então é justiça comum, isso está errado, infelizmente. Você sempre tem que olhar para a parte, saber quem vai ser parte. E relembrando também, não adianta pensar que apenas quando a União, suas autarquias e empresas públicas federais atuarem como parte autora, é que a demanda vai ser julgada na Justiça Federal. Não, você vai pensar da seguinte forma, sempre que a União, suas autarquias e empresas públicas federais forem parte, pode ser parte autora, pode ser parte ré, pode ser assistente, ou seja, eles sempre irão chamar a competência para a Justiça Federal. Como assim? Caso nós tenhamos que ingressar com uma ação de consignação em pagamento, nós iremos estudar, teremos uma aula exclusiva sobre a consignação em pagamento, mas só para você identificar aqui a justiça competente para julgar a demanda. Imagine um caso, aliás, diga-se de passagem, foi a primeira pergunta cobrada pela FGV na primeira prova que ela fez. Olha como é importante o processo tributário, tanto em peça prático-profissional, como também em perguntas. A FGV, ela dá muita, realmente, credibilidade, muita importância para o nosso processo tributário. A primeira questão cobrada na primeira prova foi a respeito de uma situação que dizia o seguinte: um contribuinte proprietário de um imóvel recebeu por parte do município a cobrança do IPTU, Imposto sobre a Propriedade Predial Territorial Urbana. E esse mesmo sujeito recebeu por parte da União o ITR, porque a União entendia que o imóvel dele era um imóvel rural. Esse sujeito, como recebeu duas cobranças, ele pode então ingressar com a consignação em pagamento que nós vamos estudar. Como eu te disse, hoje não é dia de identificarmos a peça, mas sim identificarmos a justiça competente para julgar a lide. Perguntava a primeira questão. Ora, qual é a medida cabível para esse contribuinte? Tendo em vista que dois entes federativos distintos estão cobrando tributo sobre o mesmo fato gerador, qual seja, ser proprietário. É claro que isso é inadmissível em nosso ordenamento jurídico, a cobrança de mais de um tributo de entes distintos sobre o mesmo fato gerador, tirando as exceções que nós iremos estudar no momento oportuno, é claro. Bom, nesse caso, o artigo 164, inciso 3 do CTN diz: quando mais de um ente federativo cobrar tributo sobre o mesmo fato gerador, que é o caso, caberá a consignação em pagamento. Então, eu já sei que a medida correta nessa situação seria uma consignação em pagamento. Ok, primeira parte da pergunta eu já respondi. A segunda parte, sim, desde a primeira prova da FGV, que ela divide a nossa pergunta em várias perguntas. Não vá achando que você só vai ter 4 perguntinhas para responder. No mínimo, você tem 8, porque cada pergunta a FGV divide em 2, A, B e às vezes até A, B, C. E você, na hora de respondê-las, deve identificar para o examinador: vou responder a pergunta A, agora vou responder a pergunta B, sob pena de ter zerado a sua questão. Mas isso, é claro, eu irei ensinar vocês com o decorrer do nosso curso, nas aulas específicas
de questões e correção de simulados. Não se preocupe. Volte aqui. Então, eu tenho lá a letra A, consignação e pagamento. Letra B, qual é a justiça competente para julgar esse caso? Então, o que você me diz? Você ingressa com a consignação em pagamento e aí, olha, puxa, quem é que vai julgar? É a Justiça Federal ou é a Justiça Comum? E então, o que eu tenho para te dizer? Artigo 109 da Constituição Federal diz, sempre que a União, suas autarquias e empresas públicas federais forem parte, será competente para julgar quem? A Justiça Federal. Então, nesse caso, como é uma consignação em pagamento, que eu irei levar ao juiz e dizer, juiz, venha cá e diga para quem que eu devo esse imposto, se é para a União ou para o município, uma vez que os dois estão me cobrando, esses dois farão parte da lide, concorda? Porque tem a União que está me cobrando o ITR e o município que está me cobrando o IPTU. Então, os dois farão parte da minha lide. Logo, a União faz parte? Claro que sim. Então, artigo 109 da Constituição Federal. Compete à Justiça Federal julgar essa demanda, porque a União faz parte dessa lide. Como eu te disse, não importa se vai fazer parte como autora só, como autora assistente com várias outras pessoas, ou como parte ré, não importa. O que importa é, sempre que a União, suas autarquias e empresas públicas federais forem parte, será competente para julgar a Justiça Federal. E um outro exemplo, só para você perceber como você não pode ficar decorando, você tem que compreender que o que determina a justiça competente para julgamento da sua lide é a parte e não o tributo. Durante a aula você vai ver que eu farei inúmeras repetições. Por quê? Porque isso tem que ficar na tua mente. Porque eu quero que no dia da prova, a hora que você for resolver a prova, você se lembre de mim. Como se eu estivesse ali do seu lado, ditando a prova para você. E sim, meus queridos, eu farei a nossa peça passo a passo. Como se você nunca na tua vida tivesse visto uma peça prático-profissional, independentemente de qual disciplina, direito tributário, civil, penal. É porque eu considero que no exame de ordem não cabe salto alto. Não adianta você dizer para mim que já está cansado de tanto fazer petições, porque no seu escritório você faz todas. Não. Muitas vezes você recorta e cola, mas na hora do exame de ordem você tem que fazer por si. E principalmente treinar. Treinar para ver quanto tempo você gasta para identificar o endereçamento, para escrever o endereçamento, porque você, na tua prova, não vai poder perder mais que 3 segundos com o endereçamento. Afinal de contas, corre-se o risco de ter a pontuação 01, 02 no máximo, não é? Então, cuidado. E aqui, vamos sair do salto alto, porque realmente não combina com o exame de ordem. Então, vamos lá. É na repetição, é no raciocínio que você vai atingir, sim, a sua aprovação. Aliás, como eu já te disse, são muitos anos de experiência aqui com o exame de ordem. São tantos que, quando sai a prova, eu já consigo identificar como será o gabarito. Muitas vezes eu e os professores nos reunimos e muitos falam, não, mas não é por aí. Eu já olho e digo, mas conhecendo a FGV do jeito que eu conheço, pode acreditar que vai vir assim. Um exemplo, só para você compreender, porque na prova passada, muitos diziam que só seria aceita a ação de restituição. No dia que veio a prova, eu gravei o vídeo, isso pode pesquisar lá e disse, olha, está muito claro que aqui seria apenas uma ação de restituição. Mas a FGV vai aceitar quem fez declaratória com restituição. E não deu outra. Por quê? Porque são anos de experiência e a FGV, graças a Deus, é uma banca conhecedora do nosso direito tributário. É uma banca atuante. Então, quem atua com processo tributário, quem advoga, quem tem essa preparação aqui aprofundada, aí sim vai se garantir com certeza. E direito tributário, só para você ter ideia, nós temos aprovado muito mais candidatos do que qualquer outra área, de tanto que conhecemos a nossa banca. Então, vamos lá. Sempre que a União for parte ou empresa pública federal ou uma autarquia federal, será competente para julgar a Justiça Federal. Se elas não forem parte,
aí sim, será competente para julgar a justiça estadual. Vamos lá para mais um exemplo, para você, de uma vez por todas, eliminar aquele macete horrível da sua vida. Olha só, imagine um caso em que seja proposta, e faz anos que eu estou esperando isso cair em exame de segunda fase. Quem sabe venha para esse nosso exame. Imagine que um funcionário público estadual, então veja lá, um funcionário público estadual, ele teve imposto de renda retido na fonte de forma indevida. Por quê? Porque esse funcionário goza de isenção. Que isenção? Ah, não sei, digamos lá que tem a neoplasia maligna e por isso não deve pagar imposto de renda. A Lei 7713 de 88, em seu artigo 6º, inciso 14, diz: os proventos de aposentadoria de uma pessoa que tem a neoplasia maligna estão isentos do imposto de renda. E então, essa pessoa que já está aposentada, mesmo assim, é funcionária pública estadual, na hora de receber a sua aposentadoria, tem tido ali a retenção do imposto de renda de forma indevida, porque se ela tem isenção, não deveria estar pagando o imposto de renda. E aí o que acontece? Se a pessoa tem isenção e mesmo assim teve a retenção desse imposto, teve uma retenção indevida, logo cabe ação de restituição. Nós também iremos estudar sobre todas as possibilidades em que é cabível a ação de restituição. Mas só para você se orientar aqui quanto ao primeiro tópico da nossa aula, endereçamento. Então eu vou ingressar com a ação de restituição. Maravilha, você pensa que bom, ação fácil. Vamos lá, primeira coisa a pensar, endereçamento. E aí então diga para mim, você vai ingressar com essa ação de restituição do imposto de renda retido indevidamente na fonte, em qual justiça? Na Justiça Federal ou na Justiça Estadual? E aí, aqueles que vão pelo macete, imposto de renda, tributo federal, diz, é claro que a Justiça Federal, e errou, acabou de perder a pontuação. Nesse caso, está errado por quê? Porque nós temos a chamada repartição da receita tributária obrigatória. Essa receita tributária obrigatória, nós temos na nossa primeira aula também, referente ao direito material, ministrada por mim, em que eu trabalho com a competência tributária. Quando você fala sobre competência tributária, nós sabemos que é a Constituição Federal que outorga poderes para os entes federativos para eles criarem e majorarem os tributos. E a principal característica da competência tributária é que ela é indelegável, de modo que o que a Constituição Federal escolheu que seria de competência da União, é porque somente a União e mais ninguém poderá criar. A exemplo do IGF, Imposto sobre Grandes Fortunas, o que nós temos? Que a Constituição Federal determinou lá no artigo 153, inciso 7, que cabe à União criar o IGF. Logo, ainda que a União até hoje não tenha criado esse imposto, não pode o município, o Estado ou o Distrito Federal vir a criar, porque a competência é indelegável. Pois bem, na primeira aula de Direito Material, você vai ter lá a competência para todos os entes federativos com relação aos tributos que eles podem criar. Mas, quando a Constituição escolheu quais seriam os tributos criados por cada um dos entes federativos, ela fez isso em razão da autonomia financeira e econômica que ela entende que cada ente deve ter, além, é claro, da autonomia política. E parte-se do pressuposto que o ente que criar o tributo, ele fica com o dinheiro da arrecadação daquele tributo para ele. Essa é a regra. Mas a própria Constituição Federal, ela reserva um capítulo para dizer, olha, alguns entes federativos terão que pegar uma percentagem de alguns tributos e repassarem a arrecadação para outro ente federativo. Mas isso tudo muito bem delineado pela Constituição Federal. Como a segunda fase é com consulta, basta você analisar esses dispositivos para você saber, então, de quem é a competência para
repassar uma parte da arrecadação para outro ente federativo com relação ao qual tributo e a percentagem. Essa matéria denominada de repartição da receita tributária obrigatória, nós iremos encontrar nos artigos 153, parágrafo 5º da Constituição Federal, bem como nos artigos 157 a 159 da nossa Constituição Federal. Então, veja bem, nesses dispositivos, como eu te falei, nós temos que determinados entes federativos devem pegar uma percentagem de alguns de seus tributos e repassarem para outro ente federativo. Como assim? Exemplo, só para você compreender. Lá nós temos que os estados devem repassar 50% da arrecadação do IPVA para o município em que estiver licenciado aquele veículo. Então, veja, você sabe que o IPVA é de competência do estado. Logo, o estado, assim como o Distrito Federal, deveriam ficar com 100% da arrecadação do IPVA para eles. Mas em razão dessa chamada repartição da receita tributária obrigatória, o estado, no artigo 158, inciso 3 da Constituição Federal, ele se vê obrigado a pegar 50% da arrecadação dele de IPVA e repassar para o município. Essa é a repartição da receita tributária obrigatória. Só existem duas formas de não ocorrer esse repasse, previstos lá pelo artigo 160 da Constituição Federal, quando o ente que receberia o dinheiro não utilizar nenhuma parte para a saúde, ou ainda, se o ente que receberia o dinheiro, assim como uma de suas autarquias, tiver dívida perante o ente que faria o repasse. Em nosso exemplo, só para você compreender, se o estado alegar, mas o município não está usando nada do dinheiro para a saúde, me recuso a repassar 50% da arrecadação. A Constituição, em seu artigo 160, permite essa como uma das hipóteses de não ocorrer o repasse. A segunda e última hipótese para que não ocorra esse repasse é que o estado diga, o município ou uma autarquia municipal, ou quem sabe até uma fundação municipal, eles estão com dívidas perante a mim. Aí permite-se não seja realizado o repasse. Em caso contrário, esse repasse é obrigatório, como o nome diz, repasse da receita tributária obrigatória. E com base nesse repasse da receita tributária obrigatória, entra a questão do imposto de renda retido na fonte de funcionário público estadual. Por quê? Porque o artigo 157, inciso 1 da nossa Constituição Federal, determina o seguinte, determina que 100% do imposto de renda retido na fonte pelos estados, bem como por suas autarquias, ficará para eles, quando eles são obrigados a fazer a retenção sobre pagamentos realizados por eles. Não entendi, Josiane? Foi muito rápido aqui. Então, vamos juntos mais uma vez. Quando o estado ele realiza um pagamento, ou uma autarquia estadual realiza um pagamento e por lei se vê obrigado a reter o imposto de renda, a Constituição, em seu artigo 157, inciso 1, diz, então 100% desse imposto de renda retido na fonte por pagamentos realizados pelos estados ou suas autarquias, vai ficar para o próprio estado. É o repasse da receita tributária obrigatória. Estado, você vai fazer um pagamento? Vou. Em razão de lei, você tem que fazer a retenção do IR sobre esse pagamento que você vai realizar? Sim. Então, 100% desse imposto de renda retido na fonte, ao invés de você repassar para a União, uma vez que o IR é de competência da União, você já fica para você, em razão do 157, inciso 1. Exemplo, vamos lá para um exemplo. Imagine que você é um funcionário público estadual. Então, o Estado vai fazer o seu pagamento. Só que a legislação do imposto de renda diz que o empregador, na hora que vai fazer o pagamento do salário para o seu empregado, o empregador, para evitar a sonegação fiscal, ele já, por lei, é obrigado a reter o imposto de renda na fonte e pagar o salário do empregado já descontado do imposto de renda. Porque o empregado, quando ofere a renda, quando recebe o seu salário, ele tem que recolher o imposto de renda, não tem? Só que para evitar a sonegação, a lei já diz, empregador,
você, como responsável tributário, já faça a retenção do imposto de renda. E já pague o empregado com o salário, com o imposto de renda descontado, ok? Ok. Só que quem está agora na condição de empregador é o Estado. O Estado vai pagar o salário para o seu funcionário público estadual, certo? Certo. Ele, por lei, vai ter que reter o imposto de renda sobre o salário que ele paga para o seu funcionário? Com certeza. Na hora que ele faz essa retenção, vem o artigo 157, inciso 1 da Constituição Federal e diz o quê? Sobre o valor de IR retido na fonte por pagamentos realizados pelos estados e suas autarquias, o Estado vai ficar com 100% da arrecadação daquele imposto de renda para ele. Então, esse imposto de renda retido na fonte do salário pago ao funcionário público estadual fica para o próprio Estado. E aí entra justamente na questão que eu estou esperando há anos cair na nossa prova de ordem. Se é um funcionário público estadual que teve um imposto de renda retido de forma indevida, quando ele ingressar com a ação de restituição, ele vai ingressar aonde? Perante a Justiça Federal, uma vez que o imposto de renda é de competência da União, ou perante a Justiça Comum, porque quem, afinal de contas, ficou indevidamente com o seu imposto de renda foi o Estado? A resposta é a Justiça Comum, porque quem será parte nessa lide é o Estado e não a União. A União não ficou com R$1 desse imposto de renda. A Constituição diz, quando o Estado faz um pagamento e ele tem que ficar com o imposto de renda, aí ele faz a retenção, ele fica com 100% desse imposto de renda retido na fonte para ele. Então, esse 100% de IR está nas mãos de quem? Está nas mãos do Estado ou Distrito Federal, se for o caso. Logo, se o sujeito vai pedir a restituição, quem é que está com esse dinheiro desse sujeito aqui? É o Estado. E a União? A União nem viu a cor do imposto de renda, porque a Constituição diz repasse da receita tributária obrigatória. Então, veja, quem vai ser parte nessa lide? Vai ser o nosso contribuinte, o Ricardo Augusto. Ricardo Augusto eu sempre utilizo para denominar o nosso contribuinte. E o Estado, porque é o Estado que ficou com o imposto de renda indevidamente daquele meu contribuinte que goza de isenção. Logo, se é Ricardo parte e o Estado parte ré, é claro que eu devo ingressar com essa medida na Justiça Comum e não na Justiça Federal. Então, mais uma vez, se você fosse pelo macete, você teria errado. Macete, imposto de renda é Justiça Federal. Não, você sempre olha para a parte. Há, inclusive, uma súmula a respeito dessa situação. É a súmula 447 do STJ. A súmula 447 do STJ diz, nas ações de restituição de imposto de renda de funcionário público estadual, quem deve ser parte são os estados e Distrito Federal, ou Distrito Federal. Logo, a União ela não vai ser parte nessa demanda, porque ela não ficou com R$1 desse imposto de renda. Sendo o Estado parte, então é Justiça Comum. O mesmo ocorre para o município, porque eu tenho a mesma previsão para o município. No artigo 158, inciso 1 da Constituição Federal, diz que os municípios também ficarão com 100% da arrecadação do imposto de renda retido na fonte sobre os pagamentos realizados por eles ou suas autarquias. Então, se for um funcionário público municipal e teve o IR retido indevidamente, para quem ele vai pedir a restituição é para o município e não para a União. Logo, eu aplico por analogia a súmula 447 do STJ para o município, uma vez que ele também fica com 100% da arrecadação do IR retido na fonte. Então, fica a dica, se vier uma questão dessa, você já sabe, quem irá julgar essa demanda é a Justiça Comum, porque a União não vai fazer parte dessa lide. Ela não ficou com R$1 desse imposto de renda. Nesse caso, sendo o município, a fonte pagadora é o município que vai ficar com 100% do IR retido na fonte sobre o salário pago para o seu funcionário público municipal, ok? Então, só para encerrarmos, a primeira análise que você deve fazer quanto ao endereçamento é essa.
saber se é competente a Justiça Federal ou a Justiça Estadual. E para você responder de forma correta, você já sabe. Artigo 109 da Constituição Federal, inciso 1. Quando a União, última vez que eu vou falar, quando a União, suas autarquias e empresas públicas federais forem parte, será competente para julgar a Justiça Federal. E, não sendo elas partes, aí sim será competente para julgar a Justiça Estadual, certo? A Justiça Comum, digamos assim, certo? Pois bem, agora que enfrentamos já esse primeiro problema, eu tenho o segundo problema, qual seja, é saber a respeito da vara comum e vara juizado especial. Como assim? Quando você encaminha para a justiça, seja Justiça Federal ou Justiça Comum, o que nós temos? Agora aqui identificar qual é a vara. Se é uma vara comum ou se é uma vara juizado especial. Nós temos juizado especial na Justiça Federal, que está regido pela Lei 10.259 de 2001, até se você quiser anotar, já vamos anotar. Então, veja lá, sobre juizados especiais no direito tributário. Quando eu falo em Justiça Federal, é a Lei 10.259 de 2001. E quando eu falo em Justiça Comum, que aqui nós falamos, na verdade, de Fazenda Pública, é a Fazenda Pública, as varas de juizados especiais estão tratadas pela Lei 12.153 de 2009. Então, essas duas leis já devem estar em mãos para que nós possamos adivinhar quando será julgado pela vara Juizado Especial Justiça Federal e quando será julgado pela vara Juizado Especial da Fazenda Pública. Adivinhar que eu digo é identificar, é claro. Pois bem, primeiro eu irei trabalhar com a vara Juizado Especial, aliás, com o Juizado Especial da Justiça Federal. E depois eu trabalho com a Justiça Comum, vara Fazenda Pública, Juizado Especial, certo? Uma lei repete a outra. A diferença é que uma é em âmbito de Justiça Federal e a outra em âmbito de Justiça Fazenda Pública, Justiça Comum, certo? Pois bem, quando você fala de vara Juizado Especial, quando vai para julgamento em Juizado Especial, na verdade, observado dois requisitos. Serão observados dois requisitos. Quais sejam? O primeiro requisito é quanto ao valor da causa, o valor da petição inicial. Sendo que, se o valor da causa for igual ou inferior a 60 salários mínimos, estará cumprido o primeiro requisito para poder ser julgado no juizado especial. Mas esse não é o único requisito. São dois requisitos que devem ser apreciados de forma cumulativa. Não adianta você só olhar para o valor da causa e falar, é um valor igual ou inferior a 60 salários mínimos, que eu já te falo quanto dá isso na prática. Não adianta. Além disso, eu ainda tenho que preencher o segundo requisito, que é referente à parte autora. Por quê? Porque só pode ser parte autora no juizado especial, veja bem, as pessoas físicas ou microempresas e empresas de pequeno porte. Então, quando eu vou analisar se a minha causa será apreciada pelo juizado especial, isso tanto em Justiça Federal como na Justiça Comum, Fazenda Pública, os dois requisitos a serem cumpridos são esses. Primeiro, o valor da causa tem que ser igual ou inferior a 60 salários mínimos e a parte autora tem que ser pessoa física, microempresa ou empresa de pequeno porte. Se acontecer do valor da causa for ser igual ou inferior a 60 salários mínimos, mas a parte autora for uma grande empresa, não será julgado pelo juizado especial. Como eu disse e repito, para ser julgado em juizado especial,
seja na Justiça Federal, seja na Justiça Comum, Fazenda Pública, são esses 2 requisitos que deverão ser apresentados, seguidos, quais sejam valor da causa igual ou inferior a 60 salários mínimos e a parte autora tem que ser necessariamente pessoa física ou microempresa ou empresa de pequeno porte. Josi, quanto é hoje o salário mínimo? Aqui uma atenção. O salário mínimo vigente no momento da publicação do nosso edital é de R$ 937. Com o final do ano, sempre é alterado o valor do salário mínimo. E aí vem a pergunta, Josi, eu vou considerar qual salário? O que você está dizendo hoje, o valor, ou o que for aprovado uma lei para alterar esse salário mínimo? Como o nosso edital já foi publicado, eu tenho que considerar aquele vigente no momento da publicação do nosso edital, que é de R$ 937. Ainda que daqui 2 semanas, 3 semanas no máximo, seja alterado o valor do salário mínimo, eu não vou poder aplicar para essa minha prova o novo salário mínimo, porque o edital é muito claro, ele só vai cobrar as leis que já estejam vigentes no momento da publicação do edital. Então, no momento da nossa publicação do edital, salário mínimo R$ 937, sendo que 60 salários mínimos corresponderão a R$ 56.220. Logo, para ser o primeiro requisito preenchido, o valor da minha demanda tem que ser igual ou inferior a R$ 56.220. Mas esse é o único requisito para saber se é a Justiça Vara Juizado Especial? Não. Tem mais um. Parte autora, pessoa física ou microempresa ou empresa de pequeno porte. Mas venha comigo lá para o nosso terceiro bloco, não saia daí, para juntos fazermos todas as remissões que já estão mais do que na hora de termos aqui as remissões para você encontrar com facilidade todas essas informações que eu falei. E então não precisar decorar nada. Essa vai ser a nossa segunda fase. Sem decorar nada, apenas raciocinando e localizando as informações mais importantes em nossa lei, em nosso Vademecum. Te espero lá no terceiro bloco.